Vamos voltar para o nosso diagnóstico de enfermagem, né? A gente voltar a relembrar tudo que a gente estudou. Então, lembra que eu falei que o diagnóstico de enfermagem, lá a questão do NANDA, ele tem uma estrutura com o quê? Com domínios, né? E esses domínios são as taxonomias do NANDA. A gente tem 3 domínios. E alguém na sala me falou que, professor, isso aqui pode ser um dicionário, né? Realmente é um dicionário, né? Aí, então, o domínio é como se fosse um título, as classes é um subtítulo e os diagnósticos é os conteúdos de cada classe. Então eu botei aqui uma foto de um domínio, aqui eu tenho o domínio 1 do NANDA, que é promoção de saúde. E no domínio, como estava no outro slide, eu tenho uma classe. Nessa classe eu tenho a percepção de saúde, que já é o diagnóstico aqui, e eu tenho 3 diagnósticos envolvidos nessa classe. Nessa outra classe, controle de saúde, eu tenho outros diagnósticos aqui, proteção ineficaz, saúde da comunidade deficiente, síndrome do idoso frágil. Aqui é um diagnóstico que praticamente pega na maioria de todos os idosos. Aqui eu já tenho outro domínio, tá vendo? Domínio de nutrição. Então, se eu peguei lá um caso clínico e eu comecei a circular os problemas, comecei a circular as alterações, aí eu vou buscar aqui no domínio o que eu quero, né? Se for uma alteração lá de nutrição, de ingestão, então já vou no domínio 2, nutrição, eu vou esquecer os outros, eu quero focar nesse. Se você pegar lá um caso clínico que tem uma mãe que não está conseguindo amamentar o filho, então você já sabe que aí é no domínio de nutrição, aí você já achou que é uma amamentação ineficaz, uma amamentação interrompida, então eu vou lá na página desse diagnóstico e eu vou ver se eu encontro algum fator relacionado ao diagnóstico lá no caso clínico e as características. Se bater, então eu já achei um diagnóstico. Aqui eu coloquei outra também no domínio 11, que é segurança e proteção. Eu tenho alguns riscos de infecção, risco de infecção do centro cirúrgico, lesão física, então eu tenho vários diagnósticos. Então não é difícil a gente achar um diagnóstico, é só a gente circular lá as alterações que a gente achou e vir buscar no domínio, certo? Domínio de segurança, domínio de nutrição, domínio de ingestão. Então cada domínio tem a sua especificidade. E o diagnóstico, ele é o que? Ele é dividido em 3. Diagnósticos reais é quando já existe problema de saúde identificado, é quando aquele paciente chega lá no pronto-socorro com um braço quebrado, com uma úlcera venosa, então ele já chegou com um diagnóstico médico pronto, com a doença pronta. Ele vai tratar um problema real que já existe nele. Então a gente pode diagnosticar o nosso lado de enfermagem nesse problema real? Pode. A gente vai melhorar a qualidade de vida com relação àquele problema real que ele tem. O de bem-estar é quando existe uma oportunidade de melhora no estado de saúde físico e mental do paciente. Então a gente vai usar muito isso quando o paciente ficou desempregado, não consegue mais andar, está sedentário, está obeso. Então a gente usa muito esse de bem-estar. E o de risco, né? Que são problemas que podem vir a acontecer. Então a gente vai prevenir aquele paciente que aconteça alguns riscos futuros com ele para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida, né? Aqui eu coloquei para vocês, mais uma vez frisando para vocês, que é como se escreve um diagnóstico de enfermagem. Então eu vou ter o nome do diagnóstico, no caso aqui eu tenho o nome de né? Volumes de líquidos deficiente, e eu tenho que ter essa palavra relacionado a. Mas eu vou relacionar o que? Aos fatores relacionados que vai estar lá no NANDA, né? Então eu vou botar alguns fatores relacionados aqui e eu vou evidenciar por uma característica definidora que também está no NANDA. E essa evidência é como se fosse uma evidência clínica, entendeu? Não é uma evidência inventada nem nada, é uma evidência clínica. Já no diagnóstico de risco, eu só vou usar o diagnóstico de enfermagem e relacionado a um fator relacionado. Eu não posso evidenciar um diagnóstico de risco porque é algo que pode acontecer, é algo que pode ou não acontecer, que vai vir a acontecer. Então não tem como evidenciar algo que vai acontecer ainda, algo que não aconteceu. Por isso que o diagnóstico de risco a gente só usa aquele diagnóstico de enfermagem relacionado a um fator relacionado. Aqui foi aquele caso clínico que foi o primeiro caso clínico que a gente fez e eu falei para vocês o que? Pra gente grifar o que a gente achou de errado aqui na paciente, né? Então a gente colocou que a paciente trabalhou durante 20 anos como cabeleireira e reclamava diariamente de dores nos membros inferiores. Então aqui eu cliquei as dores
os motivos de ter abandonado o emprego. Ela tem o que? Uma úlcera venosa, lesão no membro inferior. Ela impediu o que? Dela deambular. Ela tomou várias medicações tópicas, que são o que? As pomadas, géis, sprays, né? E as analgésicas, né? Então ela tomou analgésicas e não teve melhora. Então quer dizer que, que ela está sentindo dor ainda, né? Fui lá e vi que também era sedentária e obesa. Então eu peguei as informações aqui que eu achei importantes para mim poder criar um diagnóstico e fui lá e criei o diagnóstico. Então eu peguei aquela informação que dores nos membros inferiores. Aí eu achei um diagnóstico de mobilidade física prejudicada. Aí lembra aquela palavrinha relacionada a ar. Eu botei por, mas aqui é relacionada a ar. Relacionada a desuso. Desuso de quê? Desuso dos membros inferiores. Que ela não está conseguindo mais andar por conta da úlcera. Dor, por quê? Porque ela tomou várias medicações, analgésicos e ainda sentia dor. E o estilo de vida sedentário, porque ela é sedentária e obesa. Aí eu botei o que? Caracterizado por andar alterado, expressa desconforto. Esse andar alterado expressa desconforto, esse desuso do estilo de vida está tudo no NANDA. Tudo dentro desse diagnóstico de mobilidade física prejudicada. Aqui eu botei o que? Sedentária e obesa, né? Do motivo de ter abandonado o emprego. Então eu peguei isso aqui do caso clínico e eu achei esse diagnóstico de desempenho, de função ineficaz relacionado à imagem corporal alterada, porque ela está obesa. A fadiga, ela se cansa muito porque ela não tem muita movimentação por conta do seu peso também. A dor, por conta dos medicamentos que eu falei, baixa a autoestima porque ela está desempregada, porque ela não consegue mais fazer o que ela fazia, que era ser cabeleireira, e também a baixa autoestima pela sua imagem corporal. E caracterizado por quê? Ansiedade e sintomas depressivos. Desculpa. Impedindo a de deambular. Deambular é o quê? Andar. Então alguma coisa estava impedindo ela de deambular. E eu achei um diagnóstico de risco. Então ela tem um risco de queda em adultos, né? Ela não está conseguindo andar, mas se ela for tentar andar, ela pode ter um risco de queda. Então está relacionado por que esse risco? A mobilidade física prejudicada. Tá vendo que aqui o diagnóstico de risco eu só tenho relacionado, porque eu não tenho como evidenciar o que não aconteceu ainda. Aqui o caso clínico 2 que eu passei para vocês fazerem em casa, né? Um caso bem grande. A gente achou alguns diagnósticos. E eu coloquei esse caso clínico ontem, né? Um caso clínico novo, bem pequenininho, só para relembrar vocês novamente como é que faz. Então aqui eu circulei, né? Eu grifei aqui as palavras que eu achei importante para mim fazer meu diagnóstico. Então eu tenho paciente, a MK, 76 anos, é internada para revascularização do miocárdio. Então aqui é um processo invasivo, um processo cirúrgico, né? Em 20 de 4 de 2012. Hoje é o 5º dia pós-operatório. Então ela está 5 dias aonde? Internada no hospital. Ela refere dor no peito do tipo queimação. Então ainda 5 dias após essa cirurgia, esse processo invasivo, ela é internada, ainda sente dor no peito tipo queimação. E eu fiz o quê? Que o paciente relata nervosismo por conta da alta. Então esse paciente pode estar nervoso por quê? Porque pode pensar que vai sentir mais dores quando chegar em casa. Ela tem medo por conta da idade, de passar novamente por outro processo invasivo, por outra cirurgia, e tem medo de não apresentar uma melhora. Então por isso ela teve esse nervosismo por conta da alta, né? Consciente e comunicativo inquieto. Então tá bem inquieto, ele não tá quieto, alguma coisa tá deixando ela inquieta. E o que eu fiz aqui é que apresenta melhora na frequência cardíaca, 103 BPM em incisão cirúrgica. Se ela apresentou uma melhora, isso aqui já foi uma melhora. Então quer dizer que essa frequência já foi muito, muito mais alta. E para a idade dela, 103 BPM é muito alta, né? Então eu grifei também. Aí a gente foi atrás dos diagnósticos. Eu achei aqui um risco de perfusão tissular cardíaca diminuída relacionada à cirurgia cardiovascular. Então eu achei um risco relacionado à cirurgia que ela fez. Aqui da perfusão tissular, eu achei também integridade tissular prejudicada relacionada ao que? Ao procedimento cirúrgico que ela fez, e foi evidenciado por tecido lesado. Ela teve um tecido lesado, né? Cardiovascular. Então eu achei outro risco aqui, risco de infecção, porque a gente falou na cirurgia
uma cirurgia longa e ela também está 5 dias internada, então tem um risco de infecção relacionado ao procedimento invasivo. Esses 3 diagnósticos foram retirados praticamente da cirurgia que ela fez. Dor aguda, evidenciado por autorrelato. Autorrelato é o quê? Que ela mesma disse que está sentindo a dor depois de 5 dias, ela está sentindo dor tipo de queimação. De característica da dor usando instrumento de dor padronizado e comportamento expressivo, agitação. Então ela está por quê? Porque ela estava inquieta. E achei outro risco, que é o risco de lesão por pressão relacionado à redução da mobilidade. Então tudo isso daqui eu achei aqui, eu tirei daqui. Então com o Nando em mãos fica muito mais fácil da gente buscar, a gente saber qual é o caminho certo a seguir, a gente ir lá no domínio, achar, bateu certinho com as evidências lá do caso clínico, pronto, você achou o seu diagnóstico. Aqui foi alguns diagnósticos que eu coloquei, que eu ainda vou colocar mais para vocês, né? É o risco de infecção, que são os principais diagnósticos que são usados, né, durante todos os dias no seu trabalho. O risco de infecção é relacionado a dificuldades no manejo de cuidados com feridas e no manejo a longo período com procedimentos invasivos, com cirurgias, né? Também pode ser relacionado a fumar e obesidade. Então eu coloquei aqui que esse diagnóstico ele pode ser usado em pacientes internados ou que passaram por cirurgias longas, né? Por pessoas tabagistas e obesas. Lembra do que eu falei no início da aula? Tabagismo, obesidade, sedentarismo. Dor aguda, relacionado por agente de lesão física ou biológica, né? Caracterizado por parâmetro fisiológico alterado, desespero e expressão facial, né? Ele pode ser usado em que? Em situações onde o paciente reclama de dor. Reclamou de dor, você pode usar esse diagnóstico, dor aguda. Mobilidade física prejudicada, que a gente usou agora também. Eu tenho outros aqui, conhecimento deficiente, excesso de volume de fluido, que também é excesso de líquido. Tanto faz você falar um para o outro. Então eu vou deixar esses diagnósticos para você estudar. Eu também vou colocar outros, que aí fica mais fácil da gente assimilar para quem não tem nada. E a gente também deu início à evolução da enfermagem na aula. Hoje eu fiquei sabendo que, ontem à noite, quando terminou a aula, eu fiquei sabendo que parece que a professora não vai pedir de vocês evolução, mas a gente começou a evolução ontem, então eu vou falar aqui sobre o que a gente fez na evolução.